Leituras do mês. Leituras do mês de maio. Maio. Lembrando sempre, pessoal do YouTube, a gente vai comentar 5 volumes de Hajime no Ippo esse mês, como a gente faz todos os meses. Uhum, E você pode ver os nossos comentários, não só desses volumes, mas de todos os anteriores, com R$ 2. E além dos nossos comentários sobre exatamente. Hajime no Ippo, você também tem uma porrada de vídeo extra. Tem vídeo palestrinha Tem vídeo extra. palestrinha. Essa semana saiu a gente assistindo a Vida de Garoto. Vida de Vida garoto. de garoto, chubirubiru. Excepcional série, excepcional vídeo que ficou também. Então, dropa lá, R$ 2. Vamos lá, guerreiro. Como de costume, você tem Vamos mais lá. mangás que eu. Você tem três, eu tenho dois. Então comece. Tá, então eu vou começar com o único que é do autor diferente, teoricamente. Vou começar com New Pop. New Pop. Esse mês, bem no comecinho do mês, eu li dia 7, assim. Eu li O Estranho à Beira-Mar, mangá do selo Pride, Boys Love, escrito e desenhado pela Kikana, que saiu aqui no Brasil pela já citada New Pop em um volume. Esse mangá é o trabalho de estreia da Kikana. Depois ela fez bastante coisa. Ela, inclusive, tem uma série sequência dessa, com eles vivendo o relacionamento, porque essa série vai contar o começo do namoro dos dois. Mas ela é basicamente a história de dois moleques, o Hashimoto e o Shibana. O Hashimoto, ele é um jovem adulto que ele largou a família e foi morar numa ilha, onde ele trabalha com vários bicos, ele vive numa pousada, e no tempo livre ele é escritor, então ele trabalha nos livros dele. E aí um dia, na beira da praia, ele encontra um moleque, que é o Shibana Mio, que é um estudante do ensino médio ainda. Como o Hashimoto comenta, parece que ele tem todo o sofrimento do mundo tá dentro desse moleque. E aí, conforme ele vai vendo o moleque sofrer sozinho, sentado olhando pro mar, ele acaba se apaixonando por ele. Esse mangá, ele, como eu disse, ele saiu no selo Pride. Ele saiu naquele formato menorzinho da New Pop, que é o formato que sai as coisas do Oshimi. É o formato Meio. que saiu. Quase um pocket, né? É um pouco maior que um Pocket. Que pra mim varia muito de mangá pra mangá se isso é um acerto ou não. Eu acho bizarro o Vida Imortal sair nesse formato, por exemplo. Mas pra esse aqui, eu acho que é um formato que funciona, porque ele quer puxar um sentimento de uma claustrofobia, assim, que a arte mais apertadinha é mais Uhum. efetiva. Então eu gosto desse formato pra esse mangá. Ele tem sobrecapa também, e ele tem os erros de revisão da New Pop que você já pode esperar, estão lá. E aí é um mangá que ele vai melhorando, assim, dá pra ver que é um mangá de uma autora iniciante, porque inclusive ela comenta no epílogo não, no pós-fácil, que a ideia inicial era ela fazer um capítulo só, era um one shot que depois virou uma série de 4 capítulos. Porque o primeiro capítulo em específico é muito, muito corrido. O primeiro capítulo, inclusive, não tem o foco no Hashimoto, ele é um foco no Chibana, que ele tá lidando com o fato de que ele perdeu a mãe e tudo mais. E aí é um processo muito longo, apertado o máximo em 50 páginas. E a autora ela não é muito boa em fazer as elipses, então você não sabe quanto tempo passou. Às vezes, de uma página para outra, ele mudou a estação e só porque alguém comenta, você meio que entende. Então ela vai pegando o jeito de como construir narrativa de quadrinhos conforme o mangá vai fluindo, assim. Então Uhum. esse primeiro capítulo é mais complicado e é muito estranho o final desse capítulo, porque e aí ela também comenta no epílogo, eu acho que não foi uma boa decisão, mas enfim, até aí. Que ela comenta que ela queria ter o final com os dois juntos. Então, o que ela faz é 5 páginas antes de acabar o primeiro capítulo, ela dá um salto de 3 anos no tempo, porque o moleque vai morar no continente, que não é um continente, né, o Japão é um monte de ilha, mas ele vai morar na ilha principal para fazer o ensino médio, porque ele quer sair da casa do pai, que ele não consegue lidar com o fato dele ter perdido a mãe e tudo mais. Uhum. E
E aí ele volta já formado, falando, beleza, agora eu tô pronto pra ter um relacionamento com você. E aí os outros capítulos são a perspectiva do Hashimoto, que é uma perspectiva que eu gosto bem mais, porque basicamente ele é um cara que ele era de uma família tradicional japonesa, e Uhum. aí ele tinha um casamento arranjado, ele tinha uma noiva e tudo mais, e aí no dia do casamento ele assume que é gay e foge pra essa ilha. Ele fala, não posso casar com ela, porque eu não vou conseguir dar o que ela merece. E aí os outros 3 capítulos é muito a gente lidar com ele mesmo, lidar com esse sentimento de eu sou de uma família tradicional que ensinou que gay é errado, que um homem bonito ser gay é um desperdício e tudo mais. E ele lidando com isso enquanto ele lida com a paixão pelo Mio. E é mais interessante ainda, porque o Mio, ele não é gay, ele é bissexual. Então tem essa questão de, pô, por que que você tá comigo? Você pode ter uma vida normal, é só ficar com uma mulher e não comigo e tudo mais. Então ela vai conseguindo criar uma relação muito boa entre esses 2 personagens, ela vai conseguindo dar uma forma interessante, tanto pra esse relacionamento quanto para os 2. Porque no final o Hashimoto ele é muito essa pessoa que eu sou muito que ele é muito bonzinho, então se ele vai passar todo o sofrimento do mundo pra deixar que as outras pessoas vivam felizes, ele vai fazer isso, ele vai se jogar no abismo pra ninguém ter que lidar. E essa esse primeiro volume é muito lidar com essa questão de você também merece ser feliz. E aí, enquanto isso, ele também tem toda uma outra neura de lidar com, como diria Yuri on Ice, o Agape e o Eros. Então, ele tem essa relação que é muito mais romântica, entre muitas aspas, limpinha, com o Shun. E aí o Shun oferece. Shun não, o Mio. Com o Mio, e o Mio tá querendo dar os próximos passos, e ele fica, não, agora não, não, deixa pra depois. Porque tem um sentimento de e aí? E se a gente der o próximo passo e depois ele me abandonar, não vai ser muito pior? Ele me trocar por uma mulher não vai ser muito pior? E aí a autora vai jogando com isso, enquanto ela traz um outro casal, que é um casal lésbico, na verdade, que primeiro a moça, que era amiga do Shun, morava na pensão, depois ela foi morar com os dois, ela foi morar com a namorada, e aí fica aquilo, a minha relação tá estagnada enquanto a da outra moça que meio que vive o mesmo drama que eu, tá seguindo em frente. E aí o clímax, que é um grande melodrama, o clímax é quando a ex-noiva vem pra ilha e vai querer trazer ele de volta, e aí a ebulição de tudo que o Shun tava segurando explode. E aí, lendo o mangá, quem lê o mangá vai ler o mangá, né? Eu Uhum. não vou chegar nos finalmente, mas foi uma surpresa, assim, porque eu não dava nada pra esse mangá, eu só achava a capa muito bonita, e eu sei que tem um filme que as pessoas gostam. Mas quando eu li o primeiro capítulo, eu fiquei, vai ser meio ruim, né? E aí ele foi me conquistando, assim. E aí acabou. E eu achei o mangá muito charmoso. Me deu vontade de ler a continuação. Eu não sei por que a pipoca é foda. A New Pop não trouxe, porque até onde eu sei, esse mangá vendeu bem. Então eu não sei porque que não tem a continuação ainda. Mas bacana. É um bom mangá de gay for dummies. Recomendo. Eu fiquei surpreso porque eu já vi comentários bem negativos sobre esse mangá, né? Hum, Mas tenho curiosidade, sim. Eu acho a capa muito bonita mesmo. Talvez não ler pela New Pop, né? Mas. talvez. Porque até porque se eu for ler, eu quero ler os outros também. Talvez ver pelo filme também, Talvez, não sei. então, talvez o anime seja melhor, né? Vamos lá, que o meu primeiro mangá é um mangá que já foi comentado aqui. Hum. Tinha um vídeo que se perdeu, mas já foi comentado, né? Que é o Complicado da Natsume Ono. Ah, olha aí. A Hum, Natsume Ono, ela é autora de várias coisas, né? O, sim. acho que o trabalho mais popular dela é o Aka, que virou um anime, né? Mas ela fez outras coisas, tem mangá dela saindo aqui, que é o Casa das Folhas, alguma coisa assim. Mas tem o Homem que Caminha É, também. Casa das Cinco Folhas. Casa das Cinco Folhas, isso, né? E o Complicado também saiu no Brasil Uhum. pela.
LPM Pocket, LPM Editora, na selo LPM Pocket. Você leu pela LPM, pela LPM? Li. Aham. Me tire uma dúvida, então. Hum. E isso vai, né? Eu quero começar comentando sobre essa edição, porque eu acho muito estranho que esse formato deles não acomoda um mangá, não acomoda as páginas de um mangá. Então cada página tem espaço branco em cima e embaixo, e Uhum. um espaço que varia bastante de página a página, inclusive. Eu não entendo por quê, né? Mas, enfim, isso é uma questão um pouco bizarra dessa edição da LPM. Porque o Solanin, ele, que eu me lembro, não é assim. Eu tenho ele ali, talvez eu dê uma olhada pra ver se é assim também. Mas mostrar aqui, por exemplo, dá pra vocês verem que a página ela corta no meio. A página ela corta a página original do mangá. Enfim, complicada Natsume Ono. Você comentou dele ano passado, né, na sua lista de Sim. melhores leituras de 2023. É um mangá que eu gostaria muito de. Já tava com muita vontade de ler, peguei numa promoção, porque ele é caro, ele é R$ 40. Sei o quê, Ele é mas bem enfim. caro. É Pra esse formato é bem pra caro. um formatinho desses é bem caro. Mas, enfim, deixando de falar de edição, preço, enfim. O complicado ele vai ser a história desse menino, que é o Yan. Tem um prólogo e um epílogo, mas o suco do mangá, o cerne, é a vida dele, que é uma vida que já no prefácio, né, já no prólogo, é nos adiantada que ele é o ser humano mais azarado do mundo. A vida dele é uma vida que, se você contasse como ficção, né, é uma vida tão fantástica que numa ficção ela não colaria, sabe? Não Uhum. fantástica no sentido de coisas absurdas, mas no sentido de tanta coisa acontecer com uma pessoa só, né? E a gente vai observando o crescimento do Ian desde quando ele tem uns 13 anos de idade e ele mora na Austrália, porque ele é australiano, até, né, a fase mais adulta da vida dele, em que ele tá nos Estados Unidos. Ele me lembra um pouco um outro mangá que eu comentei, que é o Hibari no Asa, Não li, não da li. mesma autora do Ikoku Nico. Porque são dois mangás basicamente sobre você observar a tragédia de uma pessoa sofrendo em silêncio através de terceiros, né? Uhum. Porque esse mangá ele é sobre isso, né? Cada capítulo dele vai contar uma etapa da vida do Ian. Se eu não me engano, tem um capítulo que é de fato do ponto de vista dele, mas de resto vão ser sempre outras pessoas, né? A irmã dele ou um jornalista que cria uma amizade com ele, que é o Jin, e leva ele para os Estados Unidos. Porque o Ian, ele é, tinha uma vida muito complicada, né? No, na Austrália, porque a mãe dele era alcoólatra, o pai dele se divorciou da mãe dele, e a irmã dele começa a história saindo da prisão Uhum. e Sim. indo atrás dele, né? Então, é uma pequena jornada aí, narrativa, da gente ir percebendo, junto com o próprio Ian, porque o começo desse mangá tem bastante coisa ruim acontecendo e tem bastante coisa ruim implícita, mas ele não chega a pesar tanto a mão. Conforme o tempo vai passando e o Ian vai ficando mais velho, a gente vai vendo a progressão da narrativa para um tom bem mais seco, bem mais cru e bem mais cruel também. Uhum. Porque o negócio desse mangá, realmente, o arco do Ian dentro dessa história primeiro, ele tentando entender o lugar dele ali. Segundo, a partir do momento que ele entende o lugar dele, ele tentando entender por que, que ele tá no lugar que ele tá. Sendo que ele, por si só, é uma pessoa muito passiva e muito simples. Não exatamente simples, mas enfim, ele é uma pessoa muito. Muito. é, ele não percebe exatamente a gravidade das coisas ao redor dele, né? A gravidade do que tá acontecendo ao redor dele. E a partir do momento que ele passa a perceber isso, é ele tentando encontrar uma, um motivo pra continuar vivo, né? Uhum. Porque
essa é uma história absolutamente trágica, é uma história bem pesada, né? Ela não chega a mostrar nada, né? Mas tem bastantes coisas aqui que ficam implícitas que são bem chocantes, assim. E é uma história até bem difícil de ler, Bem sabe? complicado. Bem complicada, né? Bem difícil de ler, porque é um sofrimento apresentado de um jeito bem cru, por conta disso até mais Uhum. potente. E aí entra muito na questão da arte da Natsume Ono. Eu acho que se esse mangá ele não tivesse essa arte estilizada dela, é uma arte meio torta, linha simples, não tem sombreamento, os personagens são todos pontudos, mas é uma arte que pra mim se fosse um pouco mais padrão ou até um pouco mais realista, esse mangá ele ia ser muito artificial. Eu acho que o fato da arte dela ser simples assim e o atrito que isso cria com a gravidade da história torna as coisas muito mais potentes. Porque, de fato, assim, como ela própria comenta no mangá, é uma história, capítulo a capítulo, você vai vendo a tragédia atrás de tragédia acontecendo na vida desse menino. E ele até te coloca, né? O fato de. O mangá, ele é enquadrado, a história do Ian, ela é enquadrada como uma biografia escrita pelo Jin, né? Que é Uhum. o jornalista, que passa a se interessar pelo Ian, porque meio que num trabalho jornalístico, né? De tipo, tem uma criança que eu quero fazer uma matéria sobre ela, ele percebe que a vida do Ian é muito mais interessante do que simples para você simplesmente jogar numa matéria. E aí ele começa, não, eu posso transformar isso num livro. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai percebendo uma questão um pouco mais até ética, né? De o sofrimento desse cara, ele é realmente algo pra eu tomar pra mim, sabe? Sim, tem uma metanarrativa do quão mórbido é acompanhar essa jornada. Sim. E outra coisa que isso traz junto com o Hibari no Asa é que ele é um mangá que ele é parte da força dele, do impacto que ele causa, é pela questão de ele tá colocando a gente em como um observador. Ele é Uhum. um mangá que ele pelo fato dele enquadrar a história assim, isso é uma biografia escrita por um personagem dentro dessa história, ele tá te colocando uma barreira a mais pra você ali, pra você observar tudo isso que tá acontecendo e você se sentir muito fodido porque eu sou apenas um observador, sabe? Coisas estão acontecendo, essa criança não percebe, eu percebo, isso torna tudo bem mais pesado, né? É, enfim, um mangá muito bem escrito. Ele é um mangá que ele apresenta muitas questões e nenhuma resposta fácil. Nenhuma resposta at all, dependendo da maneira como você vê, né? E eu acho que os personagens dele são personagens muito palpáveis, no sentido de que tem muitas situações aqui que os personagens eles ou não reagem, ou eles ficam quietos e deixam o menino seguir a vida dele, porque meio que o que eu posso fazer nessa situação, sabe? E uma história um pouco pior talvez até colocaria um pouco mais de agência, mas eu acho que até pra vibe que ela tá tentando passar, justamente pra colocar você no ponto de observador e ela colocar o Jin ali como ponto de vista na segunda metade, é uma escolha muito acertada. A gente vendo só pulos e pedaços da vida Uhum. do Ian e toda vez que a gente vê ele, ele tá um pouco pior, ou muito pior, né, conforme a gente vai chegando no final. Ele tem um epílogo que inicialmente eu não gostei muito. Eu achei que, pra proposta, era um pouco intrusivo. Hoje eu já acho ele necessário, porque é basicamente o único momento de felicidade da vida desse menino. E se ele não acabasse com aquilo, eu acho que seria uma história. Cairia nessa armadilha muito mórbida aí, de você só tá se deleitando no sofrimento desse personagem o tempo todo. Por mais que ele não seja melodramático, por mais que ele apresente tudo de uma maneira muito crua, muito consciente, muito muito inteligente, ainda existe um risco aí, né, de no final ele ser meio que um suffering porn, sabe? Ele é um mangá que você vai ler e você vai ficar triste, não sei o quê. Então eu acho que esse capítulo ele dá uma diluída um pouco nesse sentimento. Você ainda vai sair dele absolutamente destruído, você ainda vai sair dele
com a sua semana estragada, provavelmente. Sim. Mas é um final que dá ali pelo menos um gostinho a mais. E talvez seja até um pouco pior, porque esse último capítulo ele não tá numa ordem, não tá na ordem cronológica do mangá. Então é meio que o momento de felicidade desse menino, e você sabe tudo que veio depois. Você sabe principalmente o primeiro capítulo, Uhum. que o primeiro capítulo ele se passa depois da história, né? Então. Mas enfim, é um puta de um mangá. Um puta de um mangá. Estruturalmente falando, eu acho ele muito interessante também. Eu acho que pra uma historinha fechada assim, é uma coisa que. Uma estrutura muito inteligente. E eu fiquei, assim, impactado com essa leitura. Eu gostei muito, muito, muito de Complicado, da Natsumi Ono. É muito bom mesmo. E tipo de sofrimento que ele aborda? Depressão? Não necessariamente. É difícil falar assim. Esse é um mangá que eu acho que ele não tem. Não tem muito como você dar spoiler dele, mas ao mesmo tempo. Eu acho que você precisa sentir. Mas assim, que Uhum. fique um aviso de conteúdo aí que. Ele é uma história que ele vai abordar temas espinhosos, assim. Ele vai abordar temas complicados. Então, se você tiver aí um certo receio, eu recomendo você estar com uma cabeça boa pra você dar uma lida. Se você não. Tem coisa que você não aguenta, não aguenta, ponto. Talvez aí evitar. Por mais que seja um mangá excepcional. Excepcional. É isso aí. Então vamos falar de um mangá que não é excepcional, que é Manga Theater, do Akira Toriyama, Akira Kurosawa. Esse mangá foi republicado recentemente, ele já tinha saído aqui pela Conrad, muito tempo atrás, e agora ele saiu pela Panini, e aí eu aproveitei que a Panini tá querendo fazer as pessoas comprarem no site dela, e aí eles fazem umas promoção louca, e aí eu comprei os 3 volumes por, acho que foi R$ 15 cada um. Porra! E aí eu fui ler. Exatamente. E aí eu fui ler. E aí a primeira reclamação que eu tenho a fazer é que essa edição é muito porca. O Matheus tá aí com ela, eu emprestei pra ele, e agora ele fugiu. Então, ele tá com as edições aí, ó. Pega qualquer volume, Matheus, e mostra o índice pra galera. Vamos ver o índice. Ah, você me mostrou isso aqui, é verdade. Eu não sei se vocês conseguem ver o índice aí, mas vocês podem ver que ele tá fora de ordem. Então, é o pior índice que eu já vi na minha vida, porque o nome das histórias tá na ordem certa, mas as páginas não estão. A gente tá vendo, inclusive, De a, quais, a edição americana aí que tem o índice de verdade. de quais volumes? Todos. Os Não. 3. E tem essa Ah, fonte então tipo, aqui tenebrosa. no volume 1 ele coloca no índice histórias do volume 3. Assim, Não, não, não. Mas o nome das histórias tá certo. Mas essa história não tá nessa página. ah, não, sim, tá, isso sim. É só isso. Mas eles repetiram o erro 3 vezes. Em 3 volumes diferentes. Além disso, essa é uma edição que tem o problema que você reclamou do complicado. Apesar de ser uma edição normal. Tem a sangria embaixo de página que acaba e aí tem um papel branco embaixo. Ah, Tem em nossa, cima, tem, eu peguei uma página certinha aqui, ó. tem muito pra mostrar aí. É uma Tem página que tem uma muito bunda disso. aí também pra vocês. Então, é inacreditável, porque é um mangá de. Mesmo que eu tenha pago 15, ele custa quanto? 35, 36. E é uma reedição. Também não tem as páginas coloridas. Eu não sei por que você relança esse tipo de mangá em 3 volumes, sem nenhuma página colorida, sendo que tem histórias dentro dele que são histórias totalmente coloridas. E ficam totalmente em preto e branco. Sendo que na época da Conrad, a porra do Koa saiu com um monte de página colorida. Então eu acho uma edição bem porquinha. Tem E. Hum, uma questão aqui uhum, que no índice, eu tava folheando aqui, né? No índice ele lista, por exemplo, as duas últimas histórias como Chobit 1 e Chobit 2. Mas o sim. nome da primeira o nome dela é Chobit e o nome da segunda é Sem Volta pra Casa.
Sim, sim. E tem histórias que tem múltiplas partes com múltiplos capítulos que eles só marcam o primeiro capítulo. Então tem quebra de capítulo com página de abertura de capítulo que não tá no índice. Ai, nossa, essa página aqui, essa capa com a sangria toda fodida. Ai. Exatamente. Então, assim, é uma edição bem porcaria, bem porcaria. E aí falando do volume em si, eu acho que vai variar bastante. Por quê? Porque, ele é uma coleção que atravessou décadas, assim. O primeiro volume saiu nos anos 80, o primeiro saiu no começo dos anos 80, o segundo no final dos anos 80 e o terceiro saiu na metade dos anos 90. Então a gente vai ter coisa de pré-Dr. Slump até coisa pós-Dragon Ball. Então, a qualidade vai variar bastante. O primeiro volume em específico tem a maioria das histórias é ruim, assim. Ele vai melhorando, então a última história é a melhor história do volume, que é a Chobits, né, em 2 partes, mas não é um negócio que você vai ler e você fala: "Nossa, que boa história que eu li aqui". É muito mais um documento histórico e uma curiosidade para eu gosto muito do Toriyama, e eu quero ver da onde surgiu ele. E também é muito interessante que mesmo no volume um pré-Dr. Slump, ele já desenhava pra caralho, assim. Ele já era foda de narrativa antes de Dr. Slump. Mas enquanto histórias bem contadas, a maioria não é. Aí o segundo volume, que também é o volume em que as páginas coloridas ficam mais estranhas, porque tem uma página tem um capítulo que chama Escape, que é um capítulo de 5 páginas, que a graça do capítulo é que ele é colorido, completo. Tá em preto e branco. Então foda-se, né. Mas esse também é um volume que já tem coisas que ele publicou durante Dr. Slump. Então tem os trabalhos que ele fez testando Dragon Ball, tem os volumes que ele fez, porque nessa época a Jump era o inferno, né. Então se você fosse o mais votado na Jump, como o autor mais o autor favorito da galera, você era presenteado com dinheiro e mais trabalho, você tinha que publicar um one shot. Então, tem esses one shots aí também. E aí o nível vai melhorando. Então tem o Pink, que eu acho muito legal, que é um faroeste que Tá na depois ele tela agora, vai. inclusive. Exatamente. Que depois isso. Eu imagino que alguma das ideias que estavam aqui depois vão virar o Sandland. Então tem o Jovem Mestre Kenosuke, que provavelmente vai aparecer daqui a pouco, que é a criancinha descobrindo como é difícil ir num date, porque ele é um moleque samurai, e aí a menina chama ele pra um date, e ele não sabe o que que é um date, porque ele tem 8 anos. E aí o amigo dele, pilha errada, vai ensinar o que que é um date, e a história é ele mostrando o que que tem que ser o melhor date. Tá na tela aí agora também. E a história maravilhosa, que é a última que fecha o volume, que é a história do prefeito que quer defender a cidade dele, e ele tem um carrão foda. E aí ele enfrenta um espião russo porque o espião russo jogou lixo no chão. Perfeita a história. E aí o terceiro volume é, pra mim, um case, assim, de eu quero conhecer Akira Toriyama, mas eu não quero encarar os trabalhos grandes dele. Pega esse terceiro volume que é um best-of, assim. Então tem você vai ver o, o trabalho dele de quadrinização, o trabalho dele com humor imbecil, humor idiota, vai ver o trabalho dele com cenas de ação, que são os trabalhos que já foram mais pós-Dragon Ball, assim. Então tem a história que tá aparecendo agora, que é a do Cashman, que é o maluco que bateu a espaçonave e aí ele tem que fingir que ele é um policial pra juntar dinheiro, só que ele só cobra 500 ienes das pessoas, porque ele precisa consertar a porra da espaçonave dele. E isso aí depois foi virar aquele trabalho que ele fez com o Katsura. Tem a do gordinho aí, o Dub Peter One, que é o humor que. Nossa, é o humor mais Toriyama que tem, que é o maluco que ele acha que ele é galã, mas ele é loser. E aí ele pede pro amigo dele construir um carrinho foda, e o amigo dele é gênio. Aí ele faz o carro mais foda que tem, pra ele levar as meninas É pra passear, porque ele descobre. o. Ah.
É o Mega XRL original. É o Mega XLR original, sim. Coroa com um dos melhores trabalhos de Akira Toriyama, que é Go Go Akman, que é Toriyama fazendo humor ácido. Esse mangá é sobre um demônio que o trabalho dele é ele tem que levar almas humanas pra Satanás. E aí, ele tem um rival que é um anjo, e uma das piadas recorrentes desse mangá é que o anjo faz chacinas sem querer, tentando matar o demônio. É perfeito, porra. O capítulo que ele metralha várias pessoas tentando matar o demônio é muito bom. Esse aí já foi naquela época E que ele foi lá pra Ilha do exato, Leite já do foi Sul, depois né? do Leitinho do Sul. E então, pra mim, é um misto, assim. É uma coletânea que ela vai melhorando conforme ela vai passando. É muito interessante porque é um dos maiores quadrinistas que já viveu. E você vê a produção dele durante décadas em uma coletânea só, é bem interessante. São trabalhos que, mesmo os ruins, passam rápido, porque a narrativa dele sempre foi excelente. E eu recomendo a edição da Panini? Não. Sim. Pô, é Akira Toriyama, você vai conseguir todos esses one-shots com 2 cliques de mouse, se você quiser. Ou tem a edição também americana aí, que eu imagino que seja melhor. Mas também não dá pra ter certeza, porque a Viz faz uns bagulho bem merda às vezes. Eu não vi nem. Não tem as sangrias, pelo menos. Aí tem o índice de verdade, só não tem as páginas coloridas. Isso é foda também, porque eles lançam no capa dura, 3 em um, sem a página colorida. É meio É muito foda bizarro. mesmo. Então, E, é. assim, eu tenho certeza que agora que ele morreu, vão fazer ou um volume 4 ou uma nova coletânea, porque tem coisa dele de one shot que não entrou aí e que nunca foi compilado. Tomara, tomara. O Toriyama é desses, né? Que a gente até comentou em algum vídeo que a gente fez, algum react, sei lá. E como que não tem tudo dele traduzido? Pois é. E aí eu fui procurar. Depois que eu li esse, eu fui procurar, né? E depois eu fui parar no outro mangá que eu vou comentar. Mas aí eu fui procurar e 3 meses atrás, dois É. meses atrás, lançaram tudo que não estava traduzido. Só que aí, Matheus, Hum, é a pata do macaco, né? claro. É uma pessoa que não entende japonês que botou no chat GPT pra traduzir todas as falas. Ah, que ótimo. Aí eu olhei e falei, não vou ler, né? E aí eu não li Ah, as outras coisas. Scan vai ser só isso a partir de agora, guerreiro. Que ódio. Vai, Que ódio. Bom, eu tô com seus volumes aqui, eu vou ler. Lerei, lerei. Sem dúvida nenhuma. Toriyama, mesmo quando a história é leia, ruim, leia. só essa arte dele Recomendo, já. recomendo. Só essa arte dele já me deixa feliz. Então. E é muito bizarro. Eu vou fazer um último comentário aqui, Uhum. que eu não tinha lido esses volumes, né? Antes. Eu achava Mama Yu um estilo muito próprio. E aí eu vi que ele só chupinhou um monte de design daí. Porra, o jeito que ele desenha a menininha Eita, no tem um Mama alien. Yu é Tem um, só a tem porra um da alien. poli. Tem um alien cabeça de pica na história aí. Tem, Vou ler, vou ler. tem. Inclusive infelizmente tem piada transfóbica Era, nessa era outra época, guerreiro. coletânea. Verdade. Nós estamos falando de comédias. Vamos falar sobre comédia. Falar sobre um mangá que é sobre comédia, na verdade. Que é Showa Shoten. Mangá publicado na Jump Square. Escrito por um escritor de livros chamado Asakura Akinari. Ele já chegou a fazer outras coisas de mangá, Uhum. mas muito pouco. Esse é o meio que o primeiro mangá serializado dele mesmo. E desenhado por Takeshi Obata. É uma história sobre dois meninos. Um é o Taiyo e o outro o Azemichi. O Uhum. Taiyo, ele quer muito ser comediante e ele era ator mirim, então ele tem uma fluidez muito forte, ele é completamente desinibido e ele consegue desenvolver muito bem, se desenvolver muito bem num palco. O Azemichi, ele entende muito a comédia na teoria, ele entende toda a curva de reação, ele entende como escrever uma punchline boa, mas ele é absolutamente travado e ele é péssimo em se apresentar, né? E aí eles se juntam pra virar uma dupla de comediantes manzai, que são aquelas duplas japonesas
E você tem dois caras, geralmente de terno, na frente de um microfone. Um tá falando pro outro, enquanto o outro tá falando pra plateia, né? Uhum. Fazendo piadinhas, um humor meio gordo e magro, enfim. Mesmo se esse não fosse um mangá do Obata, com a arte do Obata, que eu não soubesse que é a arte do Obata, eu já ia traçar o paralelo óbvio com o Bakuman. Sim, Porque sim. o mangá ele começa com o menino, a gente entendendo por que, que o Azemichi ele quer fazer piada. É porque quando ele era mais novo, uma menina que ele gostava ia se mudar. E aí ela chegou pra ele pra falar que ia se mudar e ela falou: "Ah, tá tudo uma desgraça na minha vida, me faz rir". E aí ele não consegue fazer ela rir, porque ele é muito travado. E aí ele leva isso pra uma a vontade dele de se tornar um comediante, né? Ao mesmo tempo, tem outras partes que, por exemplo, um dos primeiros dramas do mangá, né? Quando eles decidem ser comediantes, ele precisa convencer a família a deixar ele ser comediante. Ao mesmo tempo, é uma história que parece muito consciente do fato, o escritor parece muito consciente do fato de que um mangá desenhado pelo Obata com uma dupla de adolescentes fazendo arte vai trazer essa comparação óbvia. Uhum. Então tem muita coisa aqui que me lembra Bakuman, só que de um jeito bem inverso. Por exemplo, tem essa questão da menina. Essa questão da menina é comentada bem de leve no primeiro capítulo e depois segue, sabe? Não é a força motriz igual é no Uhum. Bakuman, né? Igual é a força Ainda bem, motriz do Mashiro. inclusive. Quando ele vai falar pro, pros pais, né? Pai, eu quero largar tudo e meu sonho é fazer comédia. Aí tem uma conversa bem pé no chão sobre, tipo, eu não posso, como pai, chegar e falar assim, largue tudo e faça comédia. Porque você é um aluno excelente, você consegue entrar em várias faculdades conceituadas se você se esforçar, e você tá chegando pra mim e falando, eu quero que você jogue tudo isso fora. Eu quero que você vá atrás do seu sonho ao mesmo tempo, né? Eu, como pai, não posso deixar você simplesmente fazer isso, né? Se você me mostrar que você tá sério, você seriamente vai atrás disso, aí sim. E aí ele mostra, mas mesmo assim, quando ele mostra, é bem mais uma questão de. É, eu vi resultado agora, né? Eu vi resultado, então agora eu estou tudo bem, né? Com você fazer isso. Tem inclusive um flashback que envolve um menino que tinha uma doença e ele é meio que levado pelo parceiro dele a se passar muito, muito, muito tempo treinando, sem pausa, sem pausa, sem pausa, se apresentando. E Manzai é muito cansativo, porque você tem que fazer muita expressão, você tem que falar o tempo todo, se apresentar, e o menino morre de exaustão. Porque ele era doente, ele tava doente. Já, né, antes disso. Então o menino morre de exaustão, sabe? Que é, pra mim, uma. Se não é intencional, sem a intenção é uma chamada clara pro Bakuman. Uhum. Ao mesmo tempo, é um mangá muito, muito único. Na maneira como ele mescla pra mim, porque ele é um mangá de comediantes. Então ele é uma comédia. Mas ele não se restringe à comédia só das apresentações. Ele é um mangá de comédia. Ao mesmo tempo, é uma comédia muito natural. É difícil. É errado dizer natural. É uma comédia que vai no limite do que um slice of life consegue ser de nonsense. Voltando pra cena do menino apresentando pros pais, né? Ele chega e fala: eu vou fazer vocês todos rirem pra vocês verem que eu levo o jeito pra comédia. E aí os pais, beleza, então você tem 3 dias pra se preparar. Se você conseguir me fazer rir, beleza. E aí os pais eles chegam preparados pro desafio. O pai chega com uma foto do cachorro morto, assim, sentado, falando: eu vou ficar olhando pra foto pra eu ficar triste. E aí eu não vou dar risada. Sabe? Tá. É uma Aham. comédia que beira ali um limite de nonsense que o Slice of Life permite, né? E o Obata, ele faz isso muito bem. O Obata, primeiro, quadrinista genial, desenhista genial. Nesse mangá, a arte dele tá bem mais estilizada do que no próprio Bakuman, né? E eu acho que pro melhor, porque dá um tom mais cartunesco pro mangá, assim, né? E como esse mangá é divertido, guerreiro. Esse mangá é muito Eu, gostoso. porra, eu tenho muito interesse nele. Ele é muito divertido. Ele é muito divertido. Primeiro,
Por mais que ele seja um mangá sobre comediantes e sobre estar explicando piadas o tempo todo, ele nunca deixa de ser engraçado. Tirando em. Eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Mas assim, num geral, ele nunca deixa de ser engraçado. A quadrinização dele é fantástica. O Obata tá claramente se divertindo pra um cacete. Porque o Manzai, ele também é um tipo de comédia que se apoia muito em careta, em expressão forte, em movimento brusco. Então o Obata, ele, porra, ele tira essas de letra, assim. Ele é um puta autor pra fazer expressão. E ele tem um elenco tão maravilhoso, tão bom, porque ele cai meio que nessa, né? Tipo, eles começam a entrar em competições e aí eles vão enfrentando outras duplas, né? Não diretamente, obviamente, mas é uma coisa meio Akane-banashi, assim. Eu entrei lá no negócio de apresentação, vai ter os jurados, os caras vão se apresentar um atrás do outro e no final vai ter as notinhas lá pra ver quem foi melhor. E todas as duplas são maravilhosas. Maravilhosas. Tem um personagem que o negócio dele é que ele é altão, ele tem cabelo loiro, raspado, e ele tem o maior olhar de mal encarado do mundo. E ele não consegue. Ele só fala como se ele fosse um gangster, assim. Ele só fala meia palavra. Os caras falam alguma coisa pra ele, ele acha tipo, o quê? Que porra é essa que você falou? O que é isso que você falou? Uhum. Só que ele, na verdade, ele é um cara muito doce, um cara muito gentil, né? Ele só não consegue se expressar bem. Então, eles sempre colocam o que o cara falou e do lado tem uma versão tibizinha, um balão com uma versão tibizinha dele dentro, explicando o que ele quis dizer. E é sempre engraçado. Por mais que pareça não. É tipo Pedro Ladino. É tipo Entendi. Pedro Ladino, assim. Por mais que não pareça engraçado, porque é literalmente uma explicação, é muito engraçado do tanto que eles insistem. Tem a dupla desse cara e tem um outro cara que o negócio dele é que ele é um grandíssimo no filho da puta. Mas ele é um filho da puta amigável. Ele só chega pros caras Uhum. e fala, tipo, né? Tem um dos dramas, né? Que tipo, talvez a gente tenha que se separar nesse começo, porque, enfim, meus pais. E aí o cara, o gangster, o cara altão chega e fala: Vocês não vão se separar porra nenhuma. E aí, balãozinho, seria um desperdício se vocês se separassem. Vocês são jovens, vocês têm tanto talento, gostaria muito de continuar sendo amigo de vocês e vendo vocês em competições e tal. É. E aí o outro cara, assim, e aí corta pro outro cara assim do lado falando: Se vocês separassem, pra mim ia ser melhor até. E é isso, sabe? É um elenco muito bom, muito bom. E quando ele entra em comédia, existe. A comédia é uma coisa muito subestimada pra mim. Num geral, assim. Porque eu acho que é muito fácil você reduzir comédia a tipo, eu rio ou não, logo é bom ou não. Sim. E o fazer da piada, como tipo, se uma coisa é engraçada, ela é engraçada, e se não, não. Mas existe estudo por trás de tudo que um comediante bom faz, por mais que tudo de um autor de comédia faça. E é bem legal você ir vendo, assim, eles navegando por isso, sabe? Tem uma parte num dos torneios que eles estão, né? Em que é uma competição de manzai, então é um monte de gente subindo, fazendo umas piadinhas ali e indo. Tem um time, e o negócio desse time é que eles são absolutamente burros, uma dupla de burros, e o negócio deles é uma menina ficar dando porrada na barriga do cara por 3 minutos. E todo mundo começa a dar risada porque os caras são muito burros. É impossível que eles estão fazendo isso por 3 minutos. É tão burro que chega a ser engraçado. Ao mesmo tempo, quebra completamente a vibe do Manzai. Então todo mundo que vai depois deles se fode. Porque a pessoa acabou de ver um negócio ultra físico, ultra farofa, ultra bonachão. E aí você vai chegar pros caras fazendo lá as piadinhas, olhando, oi gente, não sei o que e tal. A galera já não tá com vibe pra isso, sabe? Então é interessante como ele vai navegando assim, tipo. Como comédia é muito mais sobre flow, sobre o fluxo do humor Sobre da. Flow? Sobre Flow. Flow Podcast. Uma comédia. Uma piada de podcast. Sobre como comédia é muito mais sobre você ir navegando pelo fluxo de humor que você vai sentindo sendo criado dentro de um espaço, pra aí você ir lá e acertar, sabe? Você ir lá e no timing você bater e aí todo mundo ri, né? Ele. Eu puxei a comparação com a Akane Banashi, ele não tem muito de Akane Banashi pra mim, tirando essa estrutura básica e o fato de serem apresentações. Uma coisa que eu acho que ele poderia fazer até um pouco. Puxar um pouco do Akane Banashi são as representações visuais do que os personagens estão fazendo, né? Tem bem. Tem, mas tem pouco. E geralmente é bem simples, sabe? Porque isso pra mim é um dos grandes chamarizes do Akane Banashi, né?
como ele representava ali, de um jeito surreal e metafísico, a sensação do público com aquelas apresentações. Uhum. Eu li 3 volumes desse mangá, ele é absolutamente divertido, ele é muito bem escrito, e eu recomendo que todos deem uma chance, porque é uma leitura muito gostosa. É Dito a isso, libertação do Obata? é a libertação do Obata. Tem alguns momentinhos ali que eu paro e penso, será que o Oba tá escrevendo isso, ele só tá contra o nome? Mas não, claramente não, né? Inclusive teve uma questão que a gente levantou no podcast de Bakuman, e é quem que é o gordofóbico da dupla? É o Oba ou é o Obata? E esse mangá confirma, é o Obata mesmo. O Obata. Tem um personagem que o negócio dele é que ele ele era meio que um moleque baixinho e magrinho, aí ele virou um filho da puta, e aí a introdução de personagem dele é ele gordão com 2 hambúrguer e com a boca cheia de ketchup xingando os protagonistas, sabe? Depois ele vai Uhum. assistir a apresentação, ele tá com 2 balde de pipoca gigante e 2 refrigerantes. O Obata é o Página gordofóbico. foda. O Obata é o gordofóbico da dupla. Eu tenho um grande porém com esse mangá Hum. de tudo isso. Eu não acho o Manzai engraçado. Então, eu leio esse mangá e toda vez que eles estão se apresentando, que tá tendo uma apresentação muito boa, eu entendo por que é legal. Eu entendo o que eles estão fazendo e por que o timing tá legal e por que o negócio tá funcionando pra plateia. Eu não acho engraçado, né? Mas aí Então, eu tenho uma pergunta. diga. Por exemplo, eu acho o rugby insuportável, mas a Shield 21 consegue fingir que é legal. O X21 é de futebol Esse mangá não americano! consegue fingir? Isso. Coisa. Então, É... ele não consegue. E aí, justamente do que eu tava falando, né, da Kanebanashi, por exemplo. Eu acho que se ele fizesse um pouco mais daquilo, talvez ele conseguiria deixar a experiência mais interessante. Não necessariamente engraçada. Porque é aí que vem a particularidade da comédia, né? Porque se você vai fazer um negócio sobre Manzai, você tem as restrições ali de que tem que ser 2 caras, eles têm que estar na frente do microfone, é praticamente um stand-up conjunto. E Uhum. é um tipo de humor muito específico. O humor do gordo e o magro, do um cara sério, que é o Tsukome, e o Bokeh, que é o idiota, o canastrão e tal. E piadas bem simplesinhas, assim. Pra não dizer que eu não acho. Não, eu não acho engraçado mesmo. Eu ia falar que tem uma apresentação desse mangá que eu achei bem engraçada, mas ela não é manzai, ela é só sketch em dupla. Então, assim, as partes de apresentação nunca são ruins. E fique bem claro, elas nunca são ruins. Porque é muito interessante, por exemplo, você ver os outros participantes analisando aquilo em tempo real, né? E vendo ali como é que tá funcionando, como é que tá indo o fluxo dos caras, como é que cada dupla específica afeta de um jeito. Engraçado não é, pra mim. Todo o resto desse mangá, pra mim, é engraçado. É divertido e tal. Essas partes, elas são muito boas, porém não engraçadas. E aí eu até fico com um sentimento meio vazio de tipo, porra, sobe uma dupla que é muito foda, e eles fazem um bagulho que aparentemente é muito foda. E eu fico, tá bom, eles são muito fodas. Ok, eu sigo. Seguimos, né? Porque achar eles realmente engraçados eu não achei, né? O que não quer dizer que não seja, Entendo. mas é não é um humor que me atinge. Dito isso, Você como eu diria que nesse mangá a comédia do Manzai é um bônus? então, é um mangá que meio que a comédia do Manzai é um bônus, né? Inclusive, eu esqueci de comentar uma coisa sobre o complicado aqui, que é o fato de que mangá de um volume não dá pra você se conectar com os personagens, né? Então. Mas enfim, como eu disse, todo o resto é muito engraçado, é muito divertido, e eu acho que o Obata, ele tira de letra, assim, né? O Obata e o escritor também, né? Porque as situações são muito divertidas também. É... Não é um mangá que eu me acabo de rir, que eu dou gargalhadas o tempo todo, mas é um mangá que eu frequentemente estou soltando aquele arzinho pro nariz, fazendo aquele... e pensando, porra, que piada bem pensada, sabe? Que piada legal que foi essa. E é muito bacana. Ele tem no Manga Plus, eu não sei se completo, mas você lê pelo menos o começo dele no Manga Plus, e eu recomendo demais, viu? Eu gostei muito dos 3 volumes de Shoshoten que eu li.
Eu tenho interesse. Uma hora eu paro pra ler. Só precisa de um nome melhor, né? Nome, eu não sei como é que tá o nome americano. Eu não sei. Eu, inclusive, me confundia muito, porque o nome do mangá é Shouha Shoten. E o Ha é separado, né? Porque é Ha de risada, obviamente. Eu sempre achei que fosse Showa, de era Showa Shoten. E que ele ia Uhum. ser algo relativo a, como a própria Kanebanashi é, né? De não, porque é uma arte mais tradicional, mais antiga, que tá perdendo força, mas tem uma galera que tá vindo e tal. Mas, né? Shouha Shoten. Está saindo ainda, assim. Ele tem 30 capítulos. Capítulos de mangá mensal, que são 45 páginas. Ele faz bastante sucesso, inclusive. Faz, faz. Porque é muito bom, de verdade. Vai pro seu próximo guerreiro, vai. Falando de grande sucesso, porque é muito bom. Ai, que cego e bom. Eu vou falar de Dragon Ball Super, porra. Pelo amor de Deus. Parabéns, Caralho. parabéns, de verdade. De verdade, viu? Obrigado. Porque Obrigado. eu olho pra esse É... negócio, eu olho pra esse negócio e já fico com nojo, sabe? Eu olho pra essa arte desse filho da puta, desse Toyotaro, e eu já fico meio puto. Tá. Por que que eu fui ler Dragon Ball Super? Eu não tenho muito uma resposta pra isso. Mas eu queria. A verdade é, eu queria mais Dragon Ball. E eu sabia que se eu lesse. Se eu relesse o Dragon Ball clássico e depois eu lesse o Super, ia ser insuportável. Então eu decidi fazer o contrário. Porque, porra, a gente reage aqui semana após semana e pelo menos uma vez por mês tem um desgraçado que vai falar de Dragon Ball e ele fala Dragon Ball Super e eu não tenho como rebater, porque eu não vi Dragon Ball Super. E eu falei, eu vou mudar essa merda. Eu vou provar que até pra falar de Dragon Ball Super eles estão errados. Você E tá lendo de aí, picuinha, então. Você tá lendo pra chamar os outros de burro. lógico, lógico. Até porque se eu não tivesse lendo de picuinha e de com todas as minhas forças, eu não passava da página 5 do SMH. Mas enfim, e aí eu vou trazer por arcos aqui, tá? Porque tudo tem limite. Então eu li os 2 primeiros arcos, que dá quantos volumes você acha que dá 2 arcos, 2 primeiros arcos de Dragon Ball Super, Matheus? Ah, eu vou chutar aí 5 volumes. Dá um volume e meio. Ele conta o Batalha dos Deuses em meio volume, tá? Então, eu acho esse destaque importante, porque é aí que começa o trabalho de Toyotaro. Que inclusive essa é a terceira vez que eu tento ler esse mangá. É a primeira vez que eu consigo passar do segundo arco, que novamente um volume e meio. Por quê? Eu não sei se alguém já leu o outro trabalho o profissional do Toyotaro, que é aquele blá 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 blá, reencarnei como o Yamcha. Ah, eu li. Que é, que é assim, eu lembro que a galera falando, é um Isekai muito legal. E aí eu li, sei lá, uns Ele 3 tem, anos atrás. ele tem uma piada só que ele gasta em um capítulo e aí depois tem mais 3. Sim. Então, mas o que eu ia dizer é, eu não sei como o departamento da Shueisha leu o resultado de Reencarnei como um Yantia e olhou pro Toyotaro e falou: "Esse cara sabe fazer quadrinho". Porque ele não sabe fazer quadrinho. Ele não sabe narrar uma história, é absurdo. Porra, ele é muito ruim. Assim, e é bizarro porque eu não sei o que que veio antes, se foi o anime. No caso, o anime do Dragon Ball Super normal, não os filmes, porque começou pelo Batalha dos Deuses mesmo. Ou o mangá, por e quem escreveu o roteiro pra quem, porque já jogaram uma trap card pra ele no segundo volume que ele não consegue de maneira nenhuma fazer. Mas enfim, tô me atropelando. Está. Beleza. Dragon Ball Super saiu 20 anos depois da série original. Contrataram um cara que, pô, ele desenha meio que se você fechar o olho e beber bastante, parece a arte do Toriyama. Parada. Verdade. Então vamos entregar pra ele. Beleza. E aí, de onde ele vai começar? O Batalha dos Deuses foi o que deu o reboot na franquia para as novas audiências. Então, ele pode continuar depois do Batalha dos Deuses, né? Não, ele vai adaptar o Batalha dos Deuses Isso em é. 4 capítulos. Isso é culpa do Boruto, hein? E é. Hum, Porque o Boruto fez exatamente a mesma coisa. E o Boruto demorou pra cacete pra ter material original.
Então é bem possível que eles tenham chegado e falado, ó, vai rapidão. Porque. E é bizarro, é inacreditável. Porque a parada do Batalha dos Deuses, e aí indo pro filme, é que depois de tanto tempo surgiu um cara que é invencível. Surgiu um cara que o Goku não tem como vencer. Então, o, a porra do filme inteiro é um grande. A gente não pode deixar eles se encontrarem, porque senão o Goku vai tomar um pau e vai foder tudo. E quando você recorta isso para 4 capítulos de 20 páginas, você perde todo o impacto. Você é assim, é inacreditável. Tem uma página que é o Bills falando: "Ah, existe o Super Saiyajin Deus". E aí alguém levanta, e aí começa balão de recordatório de: "Ah, o Super Saiyajin Deus é quando você junta 7 Saiyajins, mas a gente só tinha 6 Saiyajins". E aí a esposa do Gohan, que eu esqueci o nome, Fidel. a Videl, contou que estava grávida e tal, e tudo isso em uma página só, e aí o último quadro da página já é o Goku Super Saiyajin. É, assim, um cuidado com a narrativa ímpar. Isso aí parece aquelas Então, adaptações de anime original que tinha a JBC trouxe bastante por um tempo, do Steins Gate, do La sim, Kill, uns Madoka dos em 2 Madoka, volumes, é. parece bastante, sim. Mas é importante a gente E ressaltar isso aí, que Dragon Ball Super ele é um mangá pró-vida também. ele é. Feto é pessoa. Feto é Saiyajin Ou no também. caso, Saiyajin. E aí ele vai lá e luta, e já começa o eu não sei, bom, enfim, eu não sei porque que ele fez Batalha dos Deuses, e eu falei: "Beleza, agora o próximo arco vai ser Ressurreição do Freeza, né?". Não, o Ressurreição do Freeza ele pula. Então o próximo arco é o Universo 6 versus o Universo 7. Por que que ele pula? Não sei. Eu sei que Mas no porra, o. assim, Alguém do é chat me tira fenomenal. essa. Alguém do chat me Hum, tira essa dúvida. O Goku Black não é antes disso? não, não. Não? 6 versus 7, aí Goku Black dá um breakzinho pro Torneio do Poder. Ah, eu achei que o 6 versus 7 era o torneio do poder já. Tá. Não, o Torneio do Poder é Battle Royale. Aí ele pula o arco do Freeza. Só que, né, porra do Super Saiyajin Blue é no arco do Freeza. Então, tem novamente uma caixa de texto. A gente enfrentou o Freeza e descobrimos uma nova transformação, o Super Saiyajin Blue. E aí ele segue a história. É incrível. Esse mangá é incrível. A gente ainda tá na metade do volume 1, tá? Ok. Aí, Universo 6 versus 7. Primeiro, que, meu senhor do céu. Meu senhor do céu. O pré, eu até mandei uma página assim, que é como esse homem vai construir narrativa. Ele vai botar 2 bonecos em pé, um de frente para o outro, e eles vão colocar uma parede de texto explicando o lore, explicando o universo. Vai ter Não, dramatização? mas deixa Porra eu. nenhuma. E é isso. Toda vez que ele precisa explicar algum conceito, 2 bonecos parados, falando, 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 e foda-se. E é inacreditável. E assim, eu vou ser muito sincero, tá? Esses 2 balões gigantes, eu pulei, não fez diferença nenhuma, porque ele recapitula essa informação depois. Ele fala de novo o que estava escrito no balão, pra caso você seja bastante burro e não tenha entendido, ele repete. Ou bastante E aí preguiçoso o também, né? Vamos lá. exato. Eu sou também, porra, nem se ele não se importou em narrar essa merda, eu não vou me importar em ler. E aí a história é do Universo 6 versus Universo 7, é que o Bills tem um irmão, que é o deus da destruição do Universo 7, Champa! só que no universo isso. E não, não, é o Champa, tá certo. É porque, porra, inclusive, reclamação, porque eu tô lendo pela edição da Viz, né. E você sabe qual é o nome do Satã na edição da Viz? É. Hercule. Hércules. Sim, sim, é Hércules. É o nome dele Eu já nos fiquei Estados Unidos. No jogo de Dragon Ball do PS2 era Hércules também. porra, muito paia, 2022, sei lá, 2020, quando saiu esse mangá, porra, vocês, Eu acho que esse né, mangá é bem mais pelo amor velho, de na Deus. real. Eu acho que esse mangá é tipo 2016, 2014. Não, pelo menos a edição digital aqui que tem data tem em 2018. Aí eles vão fazer um torneio porque
No universo do Champa não tem mais a Terra. Na verdade tem a Terra, mas os humanos foram extintos por causa de uma guerra. E aí eles vão disputar e quem ganhar fica com a Terra. E aí você pode fazer uma pergunta que é uma pergunta muito inteligente. Tá, e daí? E a resposta é: exatamente, não importa. Pro nosso elenco, foda-se. Vai trocar de um universo pro outro. Foda-se, todo mundo que eu conheço tá dando a Terra. Se trocar a Terra com todo mundo dentro, foda-se. Mas enfim, sim. E é engraçado, porque, porra, é muito foda. Porque o roteiro ele tem autoconsciência. Ele fala, mas então pra gente não vai mudar nada se a gente perder. E fica por isso. Tem aí esse grande não drama desse arco. Mas aí, beleza. E aí, nesse arco começa os toyotarismos que me deixam muito felizes. Você lembra da página do Goku encarando o O Vegeta? Vegeta, lembro. Ele pega e ele faz um Ctrl C, Ctrl V dessa página e eles estão treinando lá, e aí um faz uma pose e o outro faz a outra. Por quê? Porra, pra você olhar e falar, nossa, caramba, eu lembro dessa cena na história original. É uma cena que tá comentando a cena original? Não. É uma cena que tá contrapondo a original? Não. E é bizarro, porque, porra, os dois caras se encarando, que na cena original é tipo, mano, eles vão se porrar até a morte, se não matar o Vegeta, fudeu pra Terra. E agora eles estão treinando. E depois A de um coisa puta. Um puta build-up também, né? sim. Então, um momento de fazer qualquer comentário sobre, porra, olha como avançou a relação desses dois, agora eles são aliados que treinam e gostam um do outro enquanto eles estavam tentando se matar antes. Mas não tem comentário nenhum. E é ainda mais bizarro, porque ele pelo menos eu peguei outra cena, deve ter mais que ele copia do original que eu não peguei. Eu posso fazer uma pergunta sincera pra você, guerreiro? Pode. O que você esperava desse mangá? O que que eu Porque esperava desse você me mangá? descreve essa cena e eu penso, tá, é exatamente o que eu achei que esse mangá era. Eu esperava, pelo menos, uma lutinha bacana. E eu esperava pelo menos que, porra, não esfrega na minha cara que eu sou otário. Deixa mais disfarçado. Porque tem uma outra cena que o Vegeta no torneio ele vai enfrentar um Freeza 2, e aí o Freeza 2 vai pra forma final e ele faz a pose do Freeza, porque ele é o Freeza 2. E eu fiquei puto de novo quando eu vi essa cena. Eu olhei e falei, caralho, eu entendi, ele é o Freeza 2. E aí o Vegeta que perdeu pro Freeza 1 tá enfrentando o Freeza 2. Eu entendi. Mas o Freeza 2 não chama Freeza, ele chama Cooler, acho. Ah, o E Cooler ele é o não é o irmão Freeza dele. 2. Tá lá, né? Ele fez a pose. É muito E, engraçado o fato deles terem e pulado o arco do Freezing agora, com essa ó, informação. porque tem um. Então, eles pularam, né? Foda-se. É, é o Frost, isso, é Frost, né, Cooler? Isso. Ele não é irmão do Freeza, ele é só um cara da raça do Freeza. Que finge de bonzinho, mas na verdade ele é cuzão. É bizarro esse arco, porque ele é um arco de 5 contra 5. Pô, não tem tempo, né, pra contar 5 lutas. Então, do lado dos bonzinhos, tem 3 só. Tem o Piccolo, o Vegeta e o Goku. Porque o outro é o Majin Buu, que ele falha na prova, boa piada, e aí ele não pode lutar. E o outro é o cara que o Bills coloca, que ele finge que é o cara mais forte do universo, mas na verdade ele é muito fraco, e ele colocou lá só pra motivar o Goku e o Vegeta. Outra boa piada. Mas em momento nenhum, você sente qualquer apreensão, qualquer sentimento leve de, pô, talvez eles percam. Por quê? Entre muitos motivos, porque você jogou fora o momento em que o Goku perde no primeiro arco dessa história. Então você. Porque, inclusive, eu não comentei, mas no mangá, eles empatam. O Goku não perde pro Bills e o Bills explode a Terra e depois Como? volta no tempo. Como isso faz sentido? Sim, exatamente. Eles empatam. Então a gente não teve essa derrota, a gente não tá saindo de uma derrota do Goku pra ficar. Ah, talvez ele perca de novo. Não, caralho, que decisão burra! O Super, todo o negócio do Super é porque o Goku encontrou o cara que ele não consegue derrotar. Sim, E aí ele e aí, porra, precisa. tem pessoas muito mais Tem fortes lá pessoas muito fora. mais fortes, eu Sim. preciso ficar. Beleza. E aí tem. Porra, mas esse arco tem o único momento bom desse um volume e meio.
pareceu muito mais tempo, até porque cada página tem 77 quadros, que é o momento que tem um Saiyajin do outro universo, do universo 7, que é um Saiyajin que ele é de boa, porque eles nunca foi destruído o planeta Vegeta, eles nem foram o planeta Vegeta, porque tinha um planeta antes do planeta Vegeta, blá blá blá. Não me importo com o lore do Dragon Ball, pelo amor de Deus. Então ele é um cara muito mais pacífico. E aí o Vegeta vai lá e quer fazer o orgulho Saiyajin brotar no moleque, pra ele conseguir virar Super Saiyajin e tal. Ele finge que ele tá lutando, mas na verdade ele tá treinando, ele fica de trash talk com o moleque. É o único momento bom desse arco. Apesar de ser um remix do que o Toriyama já fez na saga do Buu, né? Uhum. Mas beleza. Aí o último vilão é o Hit. HIT. Sim, sim. Qual é o poder do último vilão, Matheus? Você sabe? Ah, ele tem um Ele para, Ah, ele para o tempo, é. ele para o tempo por 0,1 segundo. Foda. O que você acha que acontece quando você tem um quadrinista péssimo fazendo uma história em que um dos personagens para o tempo? Uau, eu imagino que a parada do tempo seja bem perceptível. É Assim, perceptível quando ele fala, ele parou o tempo. É então. bem perceptível. Eu, assim. Não tem. Eu não quero comparar com os deuses, mas assim. É Dragon Ball. Eu espero que É Dragon Dragon Ball, Ball, sim. assim. Depois de 20 anos, né? Eles tenham, porra, contratado um cara que tenha pelo menos lido um Jojo, sabe? Ele é simplesmente incapaz de fazer a cena de parada do tempo. Ele não. Ele sequer tenta. Ele só diz, ele parou o tempo. Ou às vezes o cara aparece em aparentemente outra posição, que eu não sei. Porque ele faz uma luta de parar o tempo em que não tem mise-en-scène na porra da luta. Então eu não sei de onde pra onde ele foi, porque a gente não tem uma narrativa mais descomprimida. Ele basicamente diz eu aceito. Que ele aparentemente para o tempo ou ele some e aparece em outro lugar, porque não dá pra perceber pelos quadros. Porque ele tá contando um arco de 5 lutas em um volume. Porque ele tá com muita pressa pra chegar, eu não sei aonde, mas eu quero muito descobrir mês que vem. Tomar no Esse cu, mangá é porra. terrível. Tomar no cu, Terrível. caralho. Muito foda. E ele tem um dos piores designs que eu já vi na minha vida. O Hit, ele, porra, por favor, eu não, bota na tela aí pra quem nunca viu o design dele. Não, eu lembro que teve uma época. Ele é um design. Eu lembro que teve uma época que ia ter, tipo, uma luta, o Hit contra o Jiren. E eles fizeram um pôster foda, assim. E. Uhum. Caralho, era vergonhoso. O negócio era vergonhoso. Porra, ele tem design de Minion. Se você pegar qualquer um da Patrulha Gnil, tem um design melhor do que a porra do Hit, que é o vilão. Olha isso, vai se fuder. Porra, parece design de boneco original de jogo de luta do Dragon Ball. É absurdo, é absurdo. Esse é o vilão do segundo arco, sendo que o primeiro arco é um arco que não é um arco porque ele tá correndo que nem um psicopata. E o segundo arco também não é um arco, então eu tô muito ansioso pra saber como é que vai ser o Goku Black. Né? Que aí o Goku ele sabe desenhar, ele copiou bastante o Goku. Eu espero várias poses icônicas do Goku, só que do mal, no Goku Black. Porra, que mangá depressivo. Ai, ai, Eu tô guerreiro, muito feliz. eu torno a perguntar, o que você esperava, guerreiro? Eu não vi o Super, mas eu vi todos os filmes. E eu só não gosto de um. Os outros três são provavelmente os melhores filmes de Dragon Ball que já saíram. Mas eu não tenho defesa, eu não esperava nada. E ainda assim, impressionante. Ai, eu, eu não vou ler Dragon Ball Super. Nunca. Nunca na minha vida. Nunca. Como eu disse, eu olho pra arte do Toyotaro e eu sinto desgosto, apenas. Eu leio Boruto antes de eu ler Dragon Ball Super. Aí, né? Tá aí uma frase já dita. Porque Naruto eu me importo muito menos que eu me importo com Dragon Ball. Então você, porra, tô lendo aqui um mangá merda. Ok, foda-se. Mas a lição que tiramos é, não sei, tem nenhuma. Mas eu recomendo a todos lerem Dragon Ball Super. Tomar no Vai cu. dar um apreço, Ah, se fuder, caralho. vai dar um apreço muito maior por qualquer Porra. história de ação, talvez qualquer história, depois que você ler um voluminho, você vai falar, caralho, quadrinhos de ação existe, né? Bizarro. Eu recomendo. Ai. Porra, é isso. Ai, cacete do céu. Parabéns, guerreiro. De verdade, viu? Espero que Obrigado, você esteja obrigado. feliz. Espero que você seja feliz consigo mesmo.
Porra, depois que eu fecho o volume, nossa, é um dos melhores sensações que tem, Matheus, pelo amor de Deus. Vai me contando o que vai acontecendo. Eu E vou contar aqui. eu, eu não. Eu confesso que eu sei muito pouco do Super. Então, eu também não sei nada. Tudo que eu sei do Dragon Ball Super é ou vídeos do Ei Nerd que a gente reagiu, ou as migalhinhas que tem no Dragon Ball Fighters. É isso. Eu sei que empata a luta contra o Jiren no final do Torneio do Poder, aparentemente. Não, tipo, o Goku e o Freeza dão um ring out nele, junto com os dois, né? Os três saem do ringue, e o único que sobra é o 17. Tanto é que tem aquele vídeo icônico lá do Tem. Peter Jordan, do Ei Nerd. Muito obrigado, pessoal do YouTube. Vamos falar de Hajime no Ippo. R$2 você vê nossos comentários, ou veja a gente ao vivo. A gente faz as leituras do mês, geralmente na segunda para terceira semana do mês seguinte, no YouTube e na Twitch. Então, só colar com nós.